Fala galera, estão chegando os 70 anos sem Getúlio Vargas agora, dia 24 de agosto. E esse tema ele me sensibiliza muito, 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 muito mesmo. Eu até coloquei no meu TCC nos agradecimentos que foi graças a isso que eu mudei minha vida, eu me tornei historiador. Eu desenvolvi uma paixão muito grande por história por causa de Getúlio Vargas. E eu sinto que muito do que eu falo, reproduzo, está muito conectado ao varguismo. Claro que também eu tenho críticas, mas também isso me trouxe coisas muito boas. E eu tava também lembrando da Carta Testamento, que eu acho que todo brasileiro deveria ler, né? Que ele deixou no dia do suicídio dele, que ele faz um balanço, né, do governo dele. Ele explica muita coisa do que acontecia no Brasil, desde o dia que ele assumiu, 1930, né? E Vargas mostrou uma luta de classes, né? Blocos que lutam contra os avanços das causas sociais. E ele finaliza com a célebre frase: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e deixo a vida para entrar para a história. E entrou. Então acho que Getúlio Vargas ele é uma figura no Brasil que tem uma importância, que ele magnetiza qualquer pessoa de um jeito que não tem como você evitar, meu amigo. Foram 18 anos no poder, mais do que qualquer um, né? E ele trouxe muita coisa, ele fundou o Estado moderno brasileiro, né? E que a gente, quando para olhar a Vargas, a gente vê muita coisa, tipo assim, o que é que ele pode ensinar para o Brasil de 2024 hoje, né? Acho que o varguismo, minha gente, tipo assim, foi uma ideologia que, apesar dele não ser um revolucionário, um radical, ele era um burguês, Rio Grande do Sul, filho de fazendeiro e tal, mas os avanços que ele trouxe, inegavelmente, modernizaram o país. Vargas praticamente massificou o Estado, né, que até então era extremamente ralo, sofreu uma espécie de inanição que só servia para atender os interesses de uma elite que estava ali calcada há séculos, né? No caso, a elite cafeicultora, quem estava mais no poder naquele momento, né? E Vargas começa a criar todo um Estado nacional, por exemplo, Ministério da Educação. O Brasil não tinha um Ministério da Educação até um dia desses. Ou até 1930, velho, a gente não tinha isso, não faz nem 100 anos. Quando os avós da gente estavam nascendo, muitos de nós, né, nem todos, ainda nem existia isso. E aí? Então a gente vê as mazelas do Brasil nessas horas, tá? Então não só educação, cultura, Ministério da Saúde, que eles estavam imbricados, tá, na época juntos. Trabalho, indústria, comércio. Então Getúlio Vargas ele começa a transformar aquela vastidão territorial que era o Brasil numa potência, entendeu? Ele começa a investir na indústria brasileira e o Brasil começa a gradualmente, obviamente, crescer, superar a crise de 29, que foi um grandiosíssimo baque a nível global, tá? Então, muita coisa no Brasil mudou em pouquíssimo tempo. Quando a gente fala assim, Vargas tem muita coisa para falar. Se eu fosse fazer um vídeo completo, que eu ainda tenho essa intenção, ainda vai levar um tempo, porque eu não quero fazer mal feito, tá, galera? Eu tenho no horizonte isso, feito o meu vídeo sobre o golpe de 64. Eu demorei anos a fazer, porque eu sabia que tem que ser algo muito bem feito. Então, eu prefiro caprichar do que fazer de qualquer forma. Mas um dos avanços, que são muitos, era a questão trabalhista. Beleza, legislação trabalhista, da CLT, o salário mínimo. Geralmente são coisas muito lembradas quando a gente fala no varguismo. E perceba, isso que ele criou, não foi assim uma revolução socialista, nada disso. Mas o Brasil não tinha nem salário mínimo, não tinha nada. E a elite brasileira sempre se incomodou com ele, tá? Com esses pequenos avanços. E veja, o cara se transformou no inimigo de uma elite que nem percebe que, pô, é melhor você dar pequenas benesses e acalmar o proletário do que você manter, botando pra fuder no trabalhador e esperar para a depressão estourar. Então, a nossa elite ela é tão burra, mesquinha e egoísta que ela prefere correr esse risco mesmo. Então, quando o Vargas governou de 30 a 45, especialmente no Estado Novo, essas conquistas sociais que são mais lembradas, elas geraram essa raiva na elite, mas o governo dele acabou em 45, veio aquele clima de euforia pós-segunda guerra, né? A nível global, derrotamos o eixo, agora vamos voltar à democracia e tal. Vem Dutra, que era queridinho das elites, aí acalmou. Beleza. Tá, Dutra governou o país por 5 anos, de 45 a 50. Só que o que ninguém esperava é que Getúlio Vargas ia voltar ao poder. E se candidatou e ganhou.
Aí a guerra ficou declarada, né? Tanto que Carlos Lacerda tem aquela célebre frase dele, né? Não, Getúlio Vargas não pode concorrer. Se concorrer, não pode ser eleito. Se eleito, não pode ser empossado. Se empossado, não pode governar. Então ali já estava claro que esse pensamento dessa elite, ele é radicalmente contra qualquer centímetro, qualquer centavo a mais para o pobre. Só que eles só não têm coragem de admitir isso, ou pelo menos assim, uma boa parte deles. E não quer dizer que toda a direita, toda, é radicalmente contra qualquer coisa. Tem liberal que fala, não, Bolsa Família pode ter. Mas sabe qual é a diferença? É que o liberal fala, pode ter, mas por um tempo delimitado, 2, 4, 5 anos, 10 anos. E enquanto que o cara de direita mais radical, ele é tipo assim, ele é avesso desde sempre, perenemente, o programa existir. Eles inclusive tratam feito um pedacinho de lixo. O cara, ó, eu não sou um fudido feito esse cara do Bolsa Vagabundo não sei o que. Eles partem para uma guerra, uma ojeriza contra políticas sociais. E Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres e não foi à toa. Ele fez alguma coisa enquanto que ninguém jamais tinha feito antes. Bem, no segundo governo dele, de 51 a 54, né, era para ir até 56, continuou os avanços, criou a Petrobras e tudo mais, mas a elite começou a cavar, a jogar gasolina para pegar fogo no governo dele. E conseguiram em 54 finalmente, após um desgaste, com a questão do tiroteio do seu grande opositor, né, Carlos Lacerda, que acertou o guarda-costas dele. E isso foi usado como motim para acabar o governo dele, tem que tirar. Só que eles não contavam que Getúlio Vargas ia tirar a própria vida, né, um sacrifício, mas o fato é que ele é um gigante na política brasileira, goste ou não, deu muitas coisas boas, também tem erros, Só que eu vou abrir agora a janela para outra coisa também. É a seguinte, os presidentes da República Velha não são tão criticados quanto ele. Engraçado, quando a pessoa não faz nada pelo povo, não é criticado. Mas o cara fez alguma coisa pelos mais pobres, o cara foi quase preso, pô. Então, Getúlio Vargas, ele teve, sim, alguma importância para os mais pobres, né? O cara criou o ensino escolar brasileiro, pô. Tá entendendo? Ele começou a massificar o ensino escolar e você pega, sei lá, Washington Luiz, qualquer outro daquela época da República Velha, cara, eles estavam nem aí pro povo. O Brasil era um fazendão, exportando café, uma miséria avassaladora no campo, nas cidades, população morrendo de fome, as silenciosas. Uma coisa que, até fazendo um comparativo, a gente fala assim, o grande salto para o futuro de Mao Tse Tung na China, na década de 70, foi uma política agrária desastrosa. Beleza. O Brasil também era nessa época. Porque o que é que o Brasil tinha? Não é que o governo vai matar a pessoa de fome ou cercear de fome propositalmente, cessando vias e estradas, não era isso. É que a gente tinha uma política agrária que favorecia a fome, então era uma morte silenciosa, entendeu? Então naquela matemática não tinha como ter comida para o povo brasileiro, não para todos pelo menos. Então sempre tinha uma parte que perecia ali à espreita e morria meio que invisível, né? Então isso é um genocídio silencioso, né? E muitos não se dão conta disso. Tem até a frase de Arthur Bernardes, o ex-presidente, que ele dizia, questão social é caso de polícia. Pô, velho, o cara acha que as causas sociais é pra você meter porrada no cara, velho. Pô, isso já diz muito. Pronto, um marginal desse não é tão criticado quanto Vargas nem a pau. Então, tipo assim, eu sinto que rola um ódio de classes muito grande, né? Isso acontece até por causa também com Juscelino, com o Jango, com o Lula e Dilma também e tal, atualmente. Então a história do Brasil prova isso. Então percebe, muitas vezes o cara que é bom, ele é criticado porque exatamente, não é por causa dos erros, é por causa dos acertos que incomodam muita gente. Já cansei de ver gente meter o pai em Bolsa Família, salário mínimo que subiu com o PT e tal. Então é inegável que no Brasil tem uma luta de classes, né? Que muitos ainda insistem em negar, tá? Lamentavelmente. E o varguismo, por fim, para concluir, nos ensina isso, que a gente tem que lutar pela causa social, tá? Botar esse povo que mete o pau no lugar dele e sim, partir pro ataque e constranger, sim. A gente não pode deixar isso pra lá, não. Já veio uma pessoa que claro que eu não vou revelar o nome, a mina metendo pau em quem ganha Bolsa Família. Pô, tipo, a gente vai dizer que isso é uma opinião, que é democracia respeitar a opinião dessa. Tipo, pra mim democracia é outra coisa, é todo um estado e sociedade que radicalmente defendam a democracia
os valores ao próximo, virtudes, todo um combate à fome e miséria estrutural gigantesco, que Vargas, ele nem sequer tocou na questão agrária, mas o pouco que ele fez na questão trabalhista urbana provocou um mar de fúria nessa direita que a gente tem, né? E deu no que deu. Mas o fato é que ele conseguiu o que ele queria, ele entrou para a história e muitos consideram ele o melhor presidente da história. Eu não vou entrar nesse debate agora, pelo menos não nesse vídeo, mas Getúlio Vargas ele está escrito nos livros de história para sempre e será para sempre estudado e lembrado. Então, defendemos a causa social e o trabalhismo. Bem, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve, deixa um like, ativa o sino. Queria até fazer um vídeo maior, mas eu estou numa correria que está muito grande que vai ficar para uma próxima, mas eu acho que a gente não pode deixar uma data como essa, um aniversário, passar assim, e nem pelo menos fazer um comentário, né? Então eu acho que é importante sempre lembrar o varguismo. E estamos aí até 24 de agosto, estamos na luta e até a próxima.